Eu sou Isabela Reis. Eu sou Chico Barney. E esse não é um podcast. Ô Isabela, hoje nós vamos falar de Malignant. É um filme de terror em que uma cidadã, uma mulher, ela presencia assassinatos e aí ela tem que voltar ao passado e encarar traumas de infância. O negócio é pesado. Exatamente, é um filme de terror, assim, bem exagerado. E ele foi feito pelo diretor James Wan, que é... James Wan ou James Van? Não saberemos. Eu vou escolher aqui, falar Wan pra você. Acho que é o Wan. Ele fez outras séries de terror, tipo Jogos Mortais, Invocação do Mal. Então, uma coisa assim, bem, né? Como vocês podem imaginar, sanguinolenta, eu diria. E o James Wan, ou Van, o cara é especialista em criar trauma pras pessoas, né? O cara gosta de um filme de terror. Mas não é só filme de terror que traumatiza. A gente, durante a infância, desde a tenra idade, a gente passa por muita coisa, Isabela. Eu, particularmente, que tive a bênção e a tristeza de crescer nos anos 80, eu passei por muita coisa. Eu sou um sobrevivente, Isabela. Olha, os anos 80 realmente, assim, anos 80 e anos anteriores, décadas anteriores, era hardcore, mas eu sou uma filha da metade dos anos 90 e ainda vivi coisas um pouco bizarras. Se a gente pensar assim, no Estatuto da Criança e do Adolescente, de prover a segurança da criança, tem uma cena que às vezes passa pela minha cabeça, eu falo, gente, não é possível que eu vivi isso. Eu tinha uns 6 anos, eu voltava cruzando o Rio de Janeiro, para quem tem as referências do Rio, de Vila Valqueire para Tijuca, né, pegando ali toda a estação, a linha do trem, voltava deitada em cima daquele platô assim, do porta-mala da Elba do meu pai. Cinto de segurança, não sei o que é isso. E voltava deitada ali em cima porque eu queria ouvir a caixa de som da música no meu ouvido. Então, assim, é uma coisa que não tinha o menor cabimento, uma música berrando no ouvido, eu quicando lá no porta-mala da Elba do meu pai, sem cinto de segurança. Agora daí negócio de banquinho, né? A criança até de 10 anos usa um negocinho pro cinto atrás. Tô ligando pra polícia. Uma coisa assim, o menor cabimento. Eu fico passada quando eu lembro disso. E meu filho agora, pô, todo cheio de cadeirinha, todo cheio de cintos, negócio e teste de segurança e metro e o cacete. Eu fico, gente, pelo amor de Deus, eu não sei como é que a gente realmente passou por isso. Muitas emoções. Assim, eu lembro de, sei lá, com 7 anos e comprar cigarro e cerveja pra minha mãe na padaria com a maior tranquilidade e naturalidade. Aí depois tinha ali, né, a espuminha da cerveja, que eu tinha acesso, e isso explica muita coisa hoje em dia na minha vida, mas passou. O importante é que passou. Na verdade, hoje as crianças estão um pouco mais protegidas, não tem mais domingo legal meio-dia, no domingão, para o pessoal assistir a banheira do Gugu com a luz ainda a pino, o sol a pino. Então as crianças estão um pouco mais protegidas hoje em dia, eu acho. Aquela coisa caótica de Bozo, Xuxa, Sérgio Malandro, aquelas emoções caóticas na TV aberta, é um pouco mais tranquilo hoje em dia. Olha, viva o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigada a todos os assistentes sociais. E o nosso primeiro convidado de hoje, Ciro Darlan. Pode vir aqui para o palco, nosso querido Ciro Darlan. Olha, eu cresci, eu falei isso aqui na nossa reunião de bastidores, eu cresci tendo a minha infância, Ciro Darlan era uma presença que ameaçava a minha infância. Minha mãe, sempre quando fazia alguma transgressão, eu ia para ela com restaurante. Eu era criança da cadeirinha do restaurante, juntava as cadeirinhas e dormia lá mesmo. E minha mãe com os amigos no restaurante, ela sempre falava, ai meu Deus, Ciro Darlan vai me pegar, Ciro Darlan vai bater aqui. Então era uma presença assim constante na minha infância, Ciro Darlan. Mas olha, queria dizer que sobrevivemos todos, né? Muita vitamina S de sujeira. Estamos protegidos, anticorpos, assim, ó, na veia. Só bizarrice. Mas você falou isso da televisão e realmente, hoje em dia, eu acho que as crianças estão um pouco mais protegidas. Eu lembro que fantasia comum era de feiticeira.
não é mesmo? Uma coisa que fantasia de criança, criança se fantasiando de feiticeira. Tiazinha. Tiazinha, não tem o menor cabimento isso. Mas a gente falou sobre alguém que entende muito desse universo da televisão de antigamente, com Bia Brown, que é autora do Almanaque da TV e colunista da Folha de São Paulo, uma estudiosa sobre televisão e sobre todas essas fases e eras, e ela conversou com a gente um pouco sobre isso. Então, eu escrevi esse livro, que é o Almanaque da TV, eu e o Richa, e a gente se aprofundou na memória afetiva da gente como telespectador. E a memória afetiva da gente trai a gente coisas que a gente achava icônicas, que elas são absurdas, e tem coisas que a gente achava absurdas e que, à luz dos dias de hoje, a gente pensa, meu Deus, que moderno e que revolucionário. A gente tinha que ligar a televisão e o que estivesse passando era o que a gente tinha para assistir. Então eu, por exemplo, como criança, eu me lembro de assistir ao programa da Cozinha Maravilhosa de Ofélia. Eu ficava lá vendo a Ofélia anunciar, fazendo a sua receita quase em tempo real. Os anos 80, eles eram como se fosse um território selvagem para as crianças, porque realmente era uma fase em que as crianças andavam sem cinto de segurança, tinha muito comercial de cigarro Hollywood. Mais adiante, nos anos 80, anos 90, tinha aquele comercial daquela tesoura que ficava assim, eu tenho, você não tem. Então, assim, o CONAR não se preocupava tanto com a gente. Mas eu acho que também tinha um lado muito, muito livre e muito interessante, moderno, sabe? Por exemplo, eu me lembro demais da abertura da novela Brega e Chique, e aí vinha aquela abertura que terminava com um modelo que mostrava o bumbum na tela da família brasileira às 7 da noite. Era uma época muito, muito mais louca, e a gente foi criado porque os pais da gente estavam trabalhando e a televisão continuava sendo uma babá eletrônica. E eu acho que por isso tantas pessoas da minha geração, por exemplo, elas são refratárias ao politicamente correto. Porque a gente cresceu num território totalmente incorreto. Esse é o grande fascínio dos anos 80. Essa convivência do que havia de muito equivocado, tipo, ups, e o que realmente era moderno, o que realmente foi histórico, o que realmente marcou. A gente tinha as doideiras divertidas, mas algumas doideiras, elas não são tão divertidas aos olhos de hoje. Elas são apenas doideiras. Então, assim, que bom que hoje em dia a gente está conseguindo repensar, até porque a gente consegue olhar e falar assim, nossa, realmente, muito legal, minha infância, que legal, que bacana. Deixa lá. Não traz pra cá, não. Deixa lá. É curioso, né? Como mesmo a gente criado aí no meio de todo esse caos criativo, de liberdade poética dos anos 80 e 90, mas ainda assim boa parte desses filhos dessa época são caretas, né? São extremamente reacionários. Total, né? Ela falou isso, de como é muito difícil para essas pessoas aceitar o politicamente correto e abrir mão dessa memória afetiva, de que por mais que aquilo tenha, né, um sentido, tenha marcado a nossa infância, não era o correto, né, dentro do que seria algo de bom senso hoje em dia. Então, acho que as pessoas confundem um pouco, né? O que é esse apego emocional e esse lugar do afeto e o que dá para que a gente precisa de fato levar para frente para as novas gerações. Eu acho que a minha geração cresceu aí no fim desse período de total falta de noção, né, da nossa sociedade na televisão. Eu ainda cresci sem... boa parte da minha infância foi sem internet, foi ainda em outros... Sem cinto de segurança. Sem cinto de segurança, né? Não tinha muitas dessas coisas. Mas eu acho que eu já peguei um outro momento, né? Um pouco mais progressista, um pouco mais politicamente correto ali na minha adolescência, né? De um pouco mais de bom senso. Mas... muito doido, porque eu já tenho visto um movimento de pessoas comentando como essa nova geração os que são adolescentes agora estão muito mais moralistas, estão muito mais caretas. Os adolescentes que agora têm 14, 15 anos, eu vejo das minhas amigas, assim, as irmãs das minhas amigas, não, minha irmã com essa idade não bebe,
nunca bebeu nada, é outro rolê, não tem essas maluquices. E a minha geração era completamente despirocada das ideias quando era adolescente dos seus 14, 15 anos. Eu não vou nem comentar aqui, não vou nem entrar nesse mérito aqui, mas eu vejo que é uma geração que não tem, acho que, tanta pressa, sabe? De antecipar todas essas etapas. Não, eu preciso beber, e eu preciso transar, e eu preciso não sei o quê. Tudo muito rápido quando ainda é muito novo. Eu acho que é uma galera que tá meio tipo assim, não, isso, beleza, consigo viver bem sem isso agora, não tem tanto essa urgência. Apenas uma percepção. Vocês comentem o que vocês acham disso no #NãoPodcast. A gente está falando aqui que os anos 80 foram selvagens, usando o termo que a Bia Brown mandou aqui pra gente. Acho que uma parte importante disso eram também os brinquedos. Muita coisa esquisita foi feita, produzida e se manteve. Inclusive hoje são relíquias. E a gente chamou para conversar a senhora doutora Maíra Medeiros, do canal Nunca Te Pedi Nada. Ela é uma brinquedóloga. Fazer o quadro da Caçadora de Brinquedos me fez entender que as dificuldades de não ter um brinquedo no passado são dificuldades diferentes, são muito variadas. Muitas pessoas, às vezes, não podiam ter um brinquedo porque não tinham dinheiro pra ter esse brinquedo. Outras pessoas não tinham determinado brinquedo porque era menino e queriam um brinquedo que era considerado um brinquedo de menina. Ainda hoje a gente encontra uma estrutura muito machista, né, sobre brinquedos, não deixar menino brincar com boneca, por exemplo, brincar de casinha, enfim, mas naquela época era uma coisa ainda muito mais dura, sabe? Hoje já tem uma desconstrução em cima, discussões sobre isso, e eu acredito que essas discussões, elas existam hoje em dia justamente porque as crianças dos anos 80 e 90 cresceram, né? E aí elas entenderam que não tinha nada a ver, né? Essas loucuras, dessas proibições. Eu acho que viver essa época, né? Viver os anos 80 e os anos 90 é você ter alguma vez na sua vida ter assistido programas infantis, né? Naquela época, por conta de só existir um aparelho de TV por casa, eles tinham que fazer um programa de TV que chamasse a atenção de todo mundo. Então, a gente tinha ali programas infantis com apresentadoras usando roupas super curtas, né? Pra ter um motivo para o público adulto querer assistir, o público adulto masculino estar na TV junto com a criança, né? Porque senão a decisão era só do adulto, né? Quem nunca quis assistir alguma coisa e o pai não deixou. E nessas horas, sabendo que ali na frente da televisão tava uma criança e também um adulto, obviamente que os programas infantis, eles eram bombardeados com merchandising de brinquedos, o que fazia com que a criança já olhasse pra cara do pai e falasse, eu quero, olhasse pra cara da mãe e falasse, é isso que eu quero de Natal. Tem a cena icônica, né, do ET ali na cestinha da bicicleta e ela cruzando a lua, né, e os anos 80 tem uma parada que liga também muito à bicicleta, que é a seguinte: quantos enredos, quantos roteiros não eram em cima de crianças que precisavam ser autônomas, precisava de autonomia, precisava sair da vida dos pais para poder salvar o mundo. As crianças se juntavam, iam pra dentro da caverna, ia fazer não sei o quê, Qual é o meio de locomoção que uma criança pode dirigir, se não uma bicicleta, né? E essas eram as nossas referências de fantasia, de entretenimento. Então, quem é que nunca pedalou, tipo, muito rápido a sua bicicleta ali, quando criança, e se imaginou, tipo, alçando voo, que nem no ET, sabe? Então, e a propaganda avassaladora de Não Esqueça Minha Calói também ajudou muito para as crianças ficarem loucas por uma bicicletinha, né? Ai, olha, eu tenho 2 histórias com bicicleta que eu nem ia falar, mas Maíra me lembrou. Uma é que eu lembro exatamente o momento em que a eleição de 2002 foi decidida e eu estava andando de bicicleta na garagem da casa da minha avó e meu pai gritou pela janela, Lula ganhou a eleição! E eu andando de bicicleta, comemorei. Uma criança engajada politicamente, comemorando e andando de bicicleta. E a outra, que é uma história apavorante, na verdade, que eu já andava de bicicleta bem, assim, já era um pouco maior, devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos. Tava andando na orla e minha mãe e meu padrasto atrás. E eu andava um pouquinho e olhava pra esperar eles. Andava um pouquinho e olhava pra esperar eles. Aí minha mãe ficou, minha filha, vai, pode ir, a gente tá te vendo, vai, fica tranquila. Pode ir que a gente tá aqui atrás te vendo. E eu fui.
E eu, obviamente, me perdi. Quer dizer, eles se perderam de mim porque eu fui com a minha bicicletinha ali na ciclovia, fui até o determinado momento que eles se tocaram, que eles não estavam mais me vendo, saíram correndo desesperados pela ciclovia de Ipanema, Leblon. Quando me encontraram, eu já estava lá no final do Leblon dando a voltinha assim pra voltar pela ciclovia, muito decidido do meu caminho. Não tinha nem percebido que eles tinham sumido de trás de mim. E eles, assim, apavorados, gritando, correndo, nunca mais, obviamente, deixaram eu andar com essa liberdade. Então, cuidado com o que você deseja, de dar autonomia para seus filhos, que eles podem fazer esse tipo de coisa. Só se fosse pra salvar o mundo, né? Exatamente. Não, fui embora com a bicicletinha. Esse lance de brinquedo eu acho muito fascinante, porque era normal criança assistir os filmes mais violentos. E esses filmes violentos terem brinquedos. Eu tinha a coleção completa do Rambo. Não faz o menor sentido. A minha mãe nunca deixou eu ter arminha de brinquedo, espada, essas coisas. Ela nunca deixou, não deixava me darem de presente. A minha mãe era uma mãe bem politicamente correta pra época, eu diria. Ela não deixava eu ter arma de brinquedo, nem aquelas de água. Não deixava ter esses negócios de espada, não deixava nada disso. Não deixava sapatinho de salto. Ela, você é uma criança que nasce nos assaltos, e brigava com o povo que me dava sapato de salto. Não deixava pintar a unha, não deixava maquiagem. Minha mãe não deixava nada disso. Ela era super rígida, assim. Óbvio que na época eu detestava, eu ficava boladíssima, eu queria as coisas. Não deixava eu usar roupa preta, que ela falava que roupa preta era pra adulto. Minha mãe tinha várias regras, assim, contra a adultização precoce das crianças. E que hoje em dia eu vejo, eu falo, tinha toda a razão. Concordo plenamente. E eu tinha dentro disso que a Maíra falou, né, dessa história de os brinquedos trazerem também, às vezes, o machismo, né, uma LGBTfobia que a criança não podia usar porque era de menino e tal, nananã. O meu sonho de brinquedo, quando eu era criança, era um lava-jato da Hot Wheels. Eu olhava o comercial, né, que tinha, e os carrinhos subindo de andar e fazia espuminha, e aquilo ali pra mim era um sonho que eu nunca tive coragem de pedir. Não é porque me foi negado. Eu nunca tive coragem de pedir, porque pra mim era sacramentado que aquilo era um brinquedo de menino. Então eu não tinha não passava nem pela minha cabeça a possibilidade de pedir pra ver o que meus pais iam dizer. Eu simplesmente nunca pedi. E pra mim era uma frustração gigante nunca ter tido esse brinquedo. E a minha mãe depois, mil anos depois, ela falou, gente, mas se você tiver, já era adulta quando eu contei isso pra ela, ela falou, mas eu acho que a gente teria te dado, né? Não tinha muito essa coisa. Oportunidade perdida. Pois é, e aí eu tinha certeza que eu teria uma filha menina. E eu ficava tipo, não, porque minha filha vai ter o lava-jato da Hot Wheels, que não sei o que, quebrando todos os paradigmas. Tive um filho homem, que ter um lava-jato do Hot Wheels não significa nada, mas meu filho menino tem dezenas já de bonecas e bonecos, então isso pelo menos, estou aí quebrando o tabu. Você teve, Chico, algum brinquedo que era seu sonho de consumo e que você não realizou? Cara, eu era muito playboy, filho de vó. O que eu pedia, me dava. Era espetacular. Tinha toda a coleção do Comandos em Ação, do Rambo, He-Man. Foi bom, não posso reclamar não. Eu era o único cara do bairro a ter o Castelo de Grayskull. Aquilo foi definidor. Assim, eu era muito legal. Era popular. A galera toda ia brincar com teus brinquedos. Fazia fila lá em casa. Eu escolhia, você não, você sim. Olha não aí. Encoste. Olha o poder das crianças mimadas. Olha, realmente são histórias fantásticas, super fantásticas. Olha aí, olha o gancho dele. Que bom estar contigo no nosso balão, Isabela Reis. Este que não é um balão também. A gente conversou com um cidadão quem tem um pouco mais de idade, ou quem tem cultura, não vamos aqui fechar em idade, quem tem cultura popular conhece. É verdade. Jairzinho, pura e simplesmente o Jairzinho. Jair de Oliveira, mais conhecido como... Né, pessoas crescem, a gente continua chamando como Jairzinho, ele vai ficar bravo com a gente. Ele vai mandar um e-mail pro Maron aqui reclamando. Mas Jair de Oliveira, ele era integrante do Balão Mágico,
melhor amigo da Simone, né? Um grande amigo do Fofão, e hoje é um produtor musical, um cara cheio dos gueri-gueri, e vai contar uma história para nós. É interessante eu falar da minha própria infância, né, nos anos 80, porque ela foi um tanto diferente, né, das outras crianças, foi muito divertida, mas ao mesmo tempo também cheia de responsabilidades, porque já apresentava um programa na TV, já fazia shows, já gravava disco, e agora como pai e como um dos criadores do projeto Grandes Pequeninos, eu acabo participando ativamente daquilo que a gente cria para colocar para as pessoas no nosso canal do YouTube lá. Esse projeto acabou nascendo desse meu encantamento, meu e de minha esposa, da Tânia Kalil, com a maternidade, com a paternidade. E eu crio as canções sempre com o objetivo de passar mensagens positivas para as crianças, para os pais. Então a gente fala muito sobre inclusão, sobre diversidade, sobre amor, sobre respeito à natureza, sobre autoestima. Eu lembro que eu estudava num colégio em frente à minha casa, e quando a gente acabava a aula, eu lembro que a gente só ia para casa fazer um lanche, deixava, né, a nossa mochila em casa e saía de novo para a rua para brincar com os amigos na rua, né? Então era um outro contexto, obviamente. Os pais acho que ficavam menos preocupados, claro, queriam saber onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, mas tinha menos essa preocupação assim do tipo, pô, se a gente não voltasse em meia hora, desespero total, né? Como é hoje em dia. Eu, sinceramente, acho que música apresenta uma linguagem universal. Eu cresci ouvindo muitas coisas infantis, né? Eu cresci ouvindo Saltimbancos, eu cresci ouvindo Vinícius e Toquinho, né? As coisas de Vinícius e Toquinho. Cresci ouvindo Balão Mágico, cresci ouvindo Trem da Alegria, cresci ouvindo muitas coisas do universo infantil, mas não era só o que eu ouvia, muito pelo contrário, eu acabava ouvindo muito mais coisas, por exemplo, do universo do samba, através do trabalho do meu pai e dos outros sambistas que eu sempre ouvi, que eu sempre gostei. Então, assim, eu não acho que a criança tenha que ficar limitada somente às canções infantis. Eu acho que é muito importante que, claro, que você como pai, como mãe, que tenha aí uma participação ativa na escolha do que, né, o seu filho vai ouvir, o que o seu filho vai ver, vai ler, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que tem que dar uma certa liberdade também. Mas eu, sinceramente, assim, eu coloco aqui coisas para minhas filhas ouvirem, eu peço para elas me mostrarem o que elas estão ouvindo, né? Porque é uma troca boa também. Elas, às vezes, me mostram coisas que eu falo, cara, que sensacional, não tinha ouvido isso aí ainda. Então, é uma troca legal de você fazer através da música, através dos filmes, através dos livros. Olha, eu tenho um depoimento pessoal, que eu não sou da época do Balão Mágico, mas eu conheci o Balão Mágico através de um grupo chamado Molecada, que era o auge no início dos anos 2000, que era, na verdade, como se fosse uma formação infantil do Tchan, que era o Jacarezinho, e eu não vou me lembrar, I'm sorry, o nome das outras duas meninas, mas tinha uma loura, uma morena, que era, né, a versão As Cheirinhas. Das Cheirinhas, exatamente. E o Molecada cantava várias músicas da época, né, eles cantando, inclusive Balão Mágico. Então eu conheci através do Molecada. Várias músicas do Tchan também, eu me lembro porque Molecada cantava, mas o Tchan era um sucesso absoluto, isso eu me lembro, meus aniversários muito pequenos, tem as filmagens, esse aniversário de 1 ano, e vai descendo na boquinha da garrafa, que gente... Uma infância criada toda no Raul Gil, é isso que a senhora está me falando. Total. Molecada me apresentou o Balão Mágico, mas também Dança da Motinha, né? Tinha aquela Bonde do Tigrão, tinha no mesmo CD, tinha de Balão Mágico a Bonde do Tigrão, foi o meu primeiro contato com funk,
foi com Molecada ali em 2001, aquele álbum, eu acho. Mas eu adorei o que Jair Oliveira falou sobre isso das crianças, né, dele quando criança, ouvir todo tipo de música, que isso é uma coisa muito da minha infância. Eu, por exemplo, não ouvia muito, eu gostava muito de Eliana. Eliana era minha... era o meu... A Eliana, Kelly Key, era o meu nicho de infância. Eu não fui uma criança tanto da Xuxa, como eu tive várias amigas que tinham todos os Xuxas só para baixinhos, que era da minha época, mas não era muito que eu assistia. Agora, tem músicas e cantores que são muito marcantes da minha infância. Por exemplo, Dorival Caymmi. Eu, com 8 anos de idade, fui várias vezes com meus pais num musical que teve chamado, eu acho que O Bem e o Mar, do Dorival Caymmi. Eu sei todas as músicas e eu aprendi ainda muito criança. Roberto Carlos, samba enredo de escola de samba, que eu já falei aqui, que eu vou passar por cair desde muito pequena. Então, tem meus primeiros sambas que eu lembro, assim, eu tinha 4, 5 anos e já cantava. Jingle de político. A minha mãe fala que com 3 aninhos eu já cantava um monte de jingle da época de eleição. O que mais que eu notei? Clara Nunes, tem um álbum da Clara Nunes ali que foi marcante de umas férias de, 2001, 2002, que a gente passou 20 dias em Búzios, numa casa em Búzios, e ficava tocando aquele CD, então eu decorei todas as músicas. E isso é uma coisa que eu gosto, das crianças também ouvirem as músicas dos adultos. E minha mãe mantém a tradição, toda semana ela ensina uma música nova pro Martin, uma música de adulto. Já foi Poeira, Ivete Sangalo, já foi uma música de adulto, um conceito maravilhoso. Já foi Faraó, Margareth Menezes cantando Faraó. Então a gente está nas temáticas de axé nos últimos meses. Mas eu gosto dessa ideia. E eu tava lembrando outro dia que tinha esse negócio, né, de criança cantando pra criança. Tinha o Molecada, tinha o Balão Mágico, tinha Sandy Júnior, que eram crianças. E hoje em dia eu acho que não tem, né, muito essa coisa de galera muito criança cantando pra criança, grupos de cantores infantis. Eu acho que as crianças ouvem mais adolescentes ou pré-adolescentes, ou quando é algo relacionado a alguma novela, né, tipo RBD, Carrossel, Tiquititas. Eu acho que a vibe mudou um pouco. São as cantoras que são muito jovens hoje em dia, né? A Ariana Grande, a Olivia Rodrigo. A própria Anne Gabriele, que a gente falou aqui, né? Anne Gabriele, mas já na é uma United cidadã, é uma febre. Ela já é maior de idade, mas os fãs são bem mais novos. Então acho que o fenômeno mudou um pouco. Então, o Ciro Darlan deu uma dificultada. Essa que é a verdade. O Ciro Darlan deu uma atrapalhada nos planos. Quais são as músicas de sua infância, Chico Barney? Tem uma coisa muito interessante. Ouvia muito os discos da minha mãe. Viu? Não tinha um lance muito de infância. Assim. As músicas de infância que eu adorava, eu tinha uma fita cassete do Serginho Malandro que eu amava, que era ele cantando a música do Popeye. Popeye vai ser papai, Olivia vai ter neném. Era muito boa essa música. Eu gostava muito, eu não era muito... Eu vou cometer aqui uma indelicadeza, mas tinha uma briga entre os fãs do Balão Mágico e os fãs do Trem da Alegria. E eu era Trem da Alegria. Eu gostava do Juninho Bill. Era um grande cidadão também. Tinha as músicas do Juninho Bill, que ele fez meio que uma biografia musicada dele mesmo. Né? O Fera Neném. Tu já ouviu o Fera Neném, Isabela? Era muito bom. Só os nomes eu já fico, gente, pelo amor de Deus. Esse não tinha no CD do Molecada? Não. Molecada reeditou as músicas deles. Anos 80 e 90. É porque era uma obra muito autoral sobre a vida do Juninho Bill, que ele era o Fera Neném. Era um negócio extraordinário. E era isso, assim. Daí minha mãe... Cara, eu passei parte da minha infância... Hoje eu entendo por que eu fiquei assim tão problemático. Ouvindo Oswaldo Montenegro, por exemplo. Nossa, minha mãe amava. Amava como amava como é que é? De Lua e Flor. Era bom, cara. Mas era isso, assim. Era uma infância muito, muito difícil. Muito difícil. Mas eu acho que tinha isso, da gente, né, ter mais essas referências dos pais, dos adultos, que é uma coisa que eu sinto falta. Eu acho que a gente podia, né, as novas gerações, as crianças ficam mais com umas músicas muito infantis, que são, obviamente, legais, né, esses projetos que têm um foco também em educativo nas músicas, mas eu acho que ouvir música de adulto também acrescentava muito pra gente, né?
sei lá, vocabulário, eram ritmos completamente diferentes, era uma... Eu não era muito popular quando eu chegava cantarolando Construção do Chico Buarque na festinha. Morreu na contramão, atrapalhando o trânsito. Ninguém gostava de mim. Mas eu acho que dá pra misturar. Eu era Eliana, eu gostava de Eliana, eu gostava de Kelly Key, eu gostava de Felipe Dilon, aí já era um pouco mais da minha pré-adolescência. Eu gostava de Molecada, mas eu sabia todos do Dorival Caymmi. Eu acho que ele citou Vinícius e Toquinho, tinha um álbum Arca de Noé, que eu tinha esse CDzinho Arca de Noé 1 e 2, tem até hoje na casa da minha mãe. Então, eu acho que dá pra misturar tudo. Eu acho que dá pra gente, né, agora como mãe... Meu filho só ouve música de adulto até o momento. Minha categoria Felipe Dilon direto. Ele ouve todas as músicas que a minha mãe mostra pra ele. Agora ele já tá ouvindo todos os samba enredos de 2022, que os sambas já foram escolhidos e a minha mãe só ouve isso e canta todos com ele. E ele levanta os bracinhos e tudo agora pra dançar samba enredo. E comigo e com o pai ele só ouve Emicida, rap. Então, assim, é uma criança com um repertório que eu preciso realmente incluir umas músicas infantis. E já tinham me sugerido o projeto do Jairzinho, que não é mais Jairzinho, do Jair. E prometo que vou incluir para o meu filho, inclusive, ter repertório com os amiguinhos, né, gente? Não chegar ou cantando, né? Eu falei faraó. Pô, o moleque vai tomar um pescotapa se chegar nessa, na festinha. Isabel, mas eu gostei que a sua mãe, ela tem método. É uma avó organizada. Total. Né? Ela não é o freestyle infernal que rolava nos anos 80, que a galera fazia de qualquer jeito. Exatamente. Não, minha mãe, ela tá uma avó assim, uma semana cada música, ela tem toda uma organização no método educacional de netos dela, e ela respeita muito, isso é uma coisa muito legal, assim, as decisões que eu tomo em relação a como eu vou criar o meu filho. E eu falo pra ela, você teve a sua chance há 25 anos atrás, você já fez o que você queria, agora a decisão é minha, e ela respeita, ela não bate de frente em várias coisas que eu decidi fazer diferente do que ela fez, até porque, gente, as informações são outras. Tudo foi atualizado, né, de recomendações médicas, de acesso que a gente tem. Hoje em dia, eu tenho toda uma vasta pesquisa e evidências científicas que naquela época era uma coisa meio passando de uma geração para outra, altas crendices. Minha mãe ainda tem muitas crendices, mas ela respeita muito. A gente conversou com a Viviane Souza, ela tem um projeto chamado Amamente Bem, que é um Instagram, @amamentebem, e esse perfil dela, um dos trabalhos dela é fazer uma oficina de reciclagem de avós. É isso mesmo que você está ouvindo. Chega de crendice das avós nas crianças de hoje em dia e vamos respeitar a nova maternidade. É sobre isso que a Viviane fala. A história do curso surgiu exatamente quando a gente faz curso para essa gestante, para esse casal grávido. E eles sempre me questionavam, Vivi, como lidar com as avós, né? Vai ser muito difícil desconstruir algo que está tão enraizado, desconstruir os costumes, os mitos, como lidar com isso? Foi aí que surgiu a necessidade de estar fazendo um curso direcionado para as avós, para falar diretamente com elas, para elas ajudarem esse casal, com a chegada do bebê. Antigamente se educava batendo, deixando aí de joelho em cima do milho. Com certeza o que mudou foi a forma de educar. Hoje em dia as crianças estão mais sendo criadas no play dos prédios, né? A gente vê pouco as crianças indo pra terra, se sujar, metendo o pé mesmo na areia. Eu acho que os pais estão mais protetores em relação a isso, sim. Tem a questão do anticorpos, deixa a criança correr, andar, que vai adquirir anticorpos. E vê muito, né, a super proteção em relação a esse lado, principalmente depois da pandemia. A gente está toda hora querendo colocar álcool, higienizar as mãos dos nossos filhos também, e não deixando eles explorar a vida, mexer na terra e tocar o pé no chão mesmo. Eu sou totalmente a favor da criançada ficar tranquila em casa, no play.
Pra que vai sujar? Alguém vai ter que limpar depois, pô. Coisa insuportável. Não, olha, eu queria dizer que eu sou uma mãe... No início eu tava mais assim, a louca de... Até a vacina do 3º mês, eu tava tipo assim, ninguém encosta no meu filho, eu não quero bactérias no meu filho. Agora, gente, todo dia a criança come um pedaço de papelão e papel diferente. E eu fico tipo assim, é só papel, né? Se me dá tipo assim 3 minutos de descanso, eu tô topando. Não vai engasgar? Vai comendo. Olha, depois você chega num nível de cansaço e de exaustão mental que qualquer coisa que te dê 5 minutos de sossego, você fala, olha... É isso aí, eu falava, não, meu filho não vai mexer nisso, meu filho não vai mexer naquilo, meu filho que não sei o que, não sei o que lá. E eu já tô, ai, meu filho, quebra tudo, me deixa em paz. Porque, olha, eu vou te contar, gente, é muito cansativo. Mas isso que ela falou da atualização, né, isso do, antigamente se batia muito nos filhos, eu acho que assim, ainda se bate muito nos filhos, né? A gente tá falando numa bolha, a agressão ainda é um meio que muita gente usa pra lidar com a exaustão, com a sobrecarga e acaba descontando isso nas crianças. Mas a gente precisa dizer que o Brasil é um país muito violento com as crianças. A gente teve que criar a lei da palmada, gente, porque as pessoas estavam matando, espancando as crianças, né? Então a gente precisou criar uma lei para proteger a integridade física das nossas crianças e que é respeitada, né? Que muita gente fala mal, mas não, porque agora não pode bater mais. Agora não pode bater mais, gente. É exatamente isso. Então, a gente teve que criar uma lei para isso. Então, é muito importante que a gente olhe essas atualizações das avós com bons olhos, porque às vezes é uma crendice, é um mito inocente, mas que tem impactos muito grandes. Quando a gente está falando de uma família recém-formada, um bebê muito pequeno, né? Uma mãe e um pai muito fragilizados por aquele momento de receber um bebê muito pequenininho, que aquela pequena sugestão pode desmoronar um castelo grande que ainda está muito sensível de construção dessa família. Um dos exemplos para mim maiores disso, né, Viviane é consultora de amamentação, tem muitas crendices em relação à amamentação. Ah, não, porque o leite fica fraco. Ah, não, porque você tem pouco leite. Ah, não, porque não sei o que dá mamadeira. E tudo isso pode prejudicar a amamentação. Eu, por exemplo, só mamei até os 7 meses. A minha mãe precisou voltar a trabalhar. Não tinha informação na época de que mamadeira poderia atrapalhar e tal. Eu comecei a tomar mamadeira e acabei parando de mamar com 7 meses. A minha mãe mamou até 3 anos e 4 meses. Eram outros tempos. E minha avó já trabalhava e mesmo assim ela continuou mamando. E agora eu já cheguei com muita informação e muito suor. Cheguei já aos quase 11 meses amamentando a Martinico. E espero amamentar até os 4 anos. E é muito doido que outro dia eu falei com a minha mãe, não. Eu falei, a Marti vai mamar até os 4 anos. A minha mãe, isso tudo? Aí eu falei, tu mamou até quantos anos? Aí ela, 3 anos e 4 meses. Eu falei, então tá bom. Porque assim, agora é isso tudo. Quando era ela mamando, não queria largar de jeito nenhum. Sensacional. Acho que essa reciclagem é muito importante para justamente tirar da frente, né, algumas questões que são nem sempre construtivas, nem sempre positivas, e ao mesmo tempo abre um espaço para que surjam novos traumas. Né? Para que a sociedade como um todo consiga, criativamente, estabelecer novos traumas e daqui a 15, 20 anos a gente tem aí uma nova geração de filmes de terror baseados nesses novos traumas. Quais seriam? Pensando aqui, meu filho vai falar, não, porque eu mamei até 15 anos, eu aguentava mais aquela doida, não queria me deixar parar de mamar. Eu dormia com a minha mãe a minha infância inteira, eu queria dormir sozinho, ela não queria me largar de jeito nenhum. Um trauma bom, acho que é assim, ó, a criança que descobriu os podcasts da mãe falando dele, desde a tenra idade. Gente, ele eu tenho... exposto. Isso é uma neurose que eu tenho, viu? Essas são as primeiras gerações que vão crescer com uma exposição virtual para um universo inteiro que a gente não tinha, né, naquela época. É outro tipo de invasão, porque até se a gente pensar nas crianças daquela época famosas, tinha um tempo de processamento dessa exposição, né, que era sair na revista,
né, ser capa de revista, que era um outro tempo, não era essa coisa desse reality show 24 horas nas redes sociais, os perfis de fetos no Instagram, a criança tá na barriga ainda, é aquela foto do ultrassom, eu fico apavorada. Eu demorei meses pra mostrar a carinha do Martin, eu era super reticente com isso, até hoje eu só posto quando, agora eu posto mais, mas quando tem algum contexto, assim, quando tem, né, não fica naquela cobertura em tempo real, acho que, enfim, cada um cria e expõe seu filho como bem entender, mas eu penso muito nisso, qual é o impacto da gente estar tomando tantas decisões irreversíveis pelos nossos filhos num, né, universo de exposição que a gente não tem a menor noção de qual vai ser o impacto disso. Isso com certeza vai ser pauta de trauma de infância no futuro. Com certeza. Mas tem um lado legal também. Uma amiga minha escreveu um livro sobre a relação dela com o filho. Ela foi mãe muito jovem, a Leonor Macedo. E é interessante porque eu conheci aquele rapaz como se fosse da família. Assim, só de ler e só de ver as narrações e narrativas. Hoje é um galalau, tá com 20 e poucos anos, enfim. E eu olho para ele nas fotos na internet e falo, pô, vi esse moleque crescer. Não, é uma relação muito legal de proximidade. Eu gosto, eu acho que as redes sociais ajudaram muito a gente, a família, os amigos também a acompanharem esse crescimento, né? Porque hoje em dia não é mais esse negócio que todo mundo mora meio perto, né? E todo mundo acompanha ali, tem gente que é de longe, tem gente que é de outra cidade, e tem uma sensação de estar todo mundo acompanhando essa criança crescer. Meu pai mora em Santa Catarina, então poder ver vídeo o tempo todo, né, ver foto o tempo todo do Martin traz uma relação de proximidade, assim como eu vejo da minha irmã também, né, que tem 9 anos, então um pouco acompanhando ela crescer de longe. Isso é uma coisa muito legal. Mas, de fato, eu tenho certeza que a gente está criando novos traumas. Eu fico pensando o que meu filho vai crescer e vai falar mal de mim, porque é só uma questão de tempo, de eu passar de uma mãe muito legal, mamãe te amo, e beijo e abraço, para um ser humano detestável e começar a pagar a terapia dele com 15 anos. É sobre isso. É para isso que os pais existem. Basicamente. Gente, eu acho que falamos de tudo aqui, né? Revivemos memórias, lembramos de momentos icônicos, lembramos de nossa infância, um pouco mais de trauma. Agora a gente trata, a gente está se tratando. Isso aqui também foi uma terapia em grupo, eu diria, pra gente lembrar com um pouco mais de afeto desses momentos que a gente viveu. E quem quiser compartilhar com a gente seus traumas de infância, por favor, nós temos uma hashtag que eu nunca errei. Essa hashtag é uma hashtag muito simples, que não é um podcast. Senhor, por favor, compartilhe conosco seus traumas, abra seu coração e a gente vai dar muita risada da sua tragédia. É isso, gente. Até semana que vem. Muito obrigada. Não esquece de seguir a gente aqui onde você estiver ouvindo, clicar no sininho, comentar, faz todos esses aparatos tecnológicos aí para dar uma moral para os seus podcasts favoritos aqui. E um beijo. Até semana que vem. Tchau.